Olá, caros internautas, tudo bem? Sou o professor João Paulo Aguiar, de Física, e vamos dar aqui nossas impressões da equipe de Física a respeito dessa prova de primeira fase do vestibular da UES 2024.1. Foi uma prova nitidamente de nível mais elevado, de médio tendendo a difícil, com algumas questões realmente até mais difíceis, e porém bem variada do ponto de vista dos temas que ela abordou. Ela é uma prova no estilo tradicional, um estilo que cobrou bem do candidato conhecimento técnico do assunto, com utilização de equações, manipulações algébricas e o conhecimento também da teoria realmente relacionada a cada tema. Tivemos questões envolvendo, por exemplo, cinemática, MU e MUV, parte de funções horárias. Tivemos também uma questão de termometria, envolvendo relações de proporcionalidade. Tivemos uma questão sobre associação de sistemas ópticos, com lentes e espelhos esféricos, que exigia do candidato uma certa habilidade em desenhar a situação proposta para poder depois compreender como ela poderia ser desenvolvida do ponto de vista analítico. Tivemos também uma questão envolvendo o conhecimento de força elétrica e campo elétrico e força magnética e campo magnético para poder atender a uma determinada situação problema de uma partícula que deveria entrar numa região em que os dois campos estavam presentes, mas ela não deveria mudar nem módulo, nem direção e nem sentido de seu vetor velocidade. Então o aluno ele tinha que, além de ter um conhecimento sobre o assunto, procurar ilustrar essa situação para pensar nas possibilidades relacionadas ao que ele discutiu no enunciado. Tivemos também uma questão de movimento harmônico simples, que envolvia aqui do aluno, primeiramente, montar a situação problema e analisar qual tipo de peculiaridade poderia essa velocidade ter em alguma determinada posição, no caso, nos extremos da oscilação. A pergunta era qual era a amplitude desse movimento harmônico simples. Então, quando se fala em amplitude, se pensa muito, durante a oscilação, na questão das posições extremas, da oscilação. Então, qual é a grande característica que nós temos lá? O aluno tinha que lembrar que nas posições extremas da oscilação nós temos velocidade nula. E aí como a gente poderia relacionar essas posições com a própria máxima distância em relação à posição de equilíbrio, E tivemos também questões envolvendo a parte de mecânica, um pouquinho também de hidrostática, mas com o assunto de aceleração e força envolvida, como por exemplo, tivemos uma questão sobre o assunto de atrito e tivemos uma questão aqui sobre o assunto de densidade, mas também relacionando com o assunto de força e aceleração. E finalmente tivemos uma questão sobre o tema de capacitores, uma questão bastante desafiadora, porque o candidato tinha que conhecer qual é a relação entre a capacitância e as dimensões de um capacitor plano, como ao alterar uma de suas características a capacitância era alterada, e também conhecer a questão da energia armazenada pelo capacitor. Então, assim, a nossa equipe de física avalia essa prova como uma prova realmente de um nível bastante exigente, para uma prova de primeira fase, porém uma prova bem diversificada do ponto de vista de temas. Com certeza foi um tipo de avaliação que exigiu mais do candidato um conhecimento mais profundo sobre esses assuntos. Ok? Um forte abraço e até a próxima!